Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 13 até o verso 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que o Teu Espírito nos ilumine na compreensão das Sagradas Escrituras, para que sejamos consolados e fortalecidos e instruídos por esta palavra. Fala aos nossos corações e nos conduz à vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Este é um dos textos muito citados no Sermão do Monte e muito conhecido também. A partir de Mateus, capítulo 7, do versículo 13 até o verso 27, nós teremos Jesus encerrando o Sermão do Monte. E ele fará isso com 4 metáforas. 4 metáforas que são uma série de pares. Cada metáfora são pares conclusivas do Sermão do Monte. Neste texto que acabamos de ler, de Mateus 7, 13 a 14, os 2 caminhos. Do versículo 15 ao versículo 20, as 2 árvores. Do versículo 21 ao 23, 2 confissões. E do versículo 24 ao versículo 27, as 2 casas. Todas essas metáforas apresentadas por Jesus, elas servem ao propósito de concluir a ideia e a importância do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, irmãos, é um alerta para a nossa geração e para o nosso tempo. Eu tenho escutado pessoas dizerem que a pandemia vai fazer com que o ser humano melhore. Que nós vamos sair deste período de crise mundial, de pandemia, de quarentena, de lockdown, de crise financeira, melhores. Que o ser humano irá progredir, evoluir de uma maneira melhor. Ora, eu não acredito assim. E a história também revela que não foram as crises mundiais que tornaram o ser humano melhor. Os filósofos e muitos pensadores da época da Primeira Guerra Mundial acreditaram que depois de um período de grande provação do mundo, de lutas, de perdas, de crise na economia por conta da Primeira Guerra, o mundo seria melhor. As pessoas seriam melhores. E não foi isso que o mundo experimentou. Logo veio a Segunda Grande Guerra. E todos os prejuízos e frustrações. E no decorrer da história nós percebemos que o ser humano não é melhorado, não é aperfeiçoado, não vence, não evolui de uma maneira melhor e progride moralmente, eticamente e espiritualmente por conta das crises. Isso só é possível. Esta mudança, esta progressão, esta melhora no ser humano só é possível através do Evangelho de Jesus Cristo. O sermão não termina dizendo que os homens serão melhores ao se esforçarem em cumprir os ensinamentos do Sermão do Monte. Ao ouvir o sermão que Jesus faz, a pessoa tem a sensação de que ela é incapaz de realizar. Por isso, Jesus estimula: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por isso, as virtudes da bem-aventurança são virtudes que não são inerentes a nós, mas pertencem ao Senhor do reino, que Ele compartilha com os seus súditos. Por isso, a lei precisa ser aplicada na pessoa de Jesus, o Cristo, o Senhor do reino. Por isto, a vida espiritual, ela precisa ser de intimidade com o Pai Celestial, no capítulo 6. E a vida de oração, um relacionamento do secreto com Deus.
meu irmão e minha irmã. O reino de Deus é uma proposta que só pode ser realizada através da obra do Evangelho na minha e na sua vida. Só pode ser vivenciado através da obra de Jesus na minha e na sua vida. Por isso, agora, com esta metáfora, os ouvintes do Sermão do Monte vão encontrar ou tentar responder em qual circunstância ele se encontra. A que lugar a ele pertence? Se ele pertence ao reino de Deus ou ao mundo? Se ele é discípulo ou se ele é multidão? Se ele está destinado à perdição ou à vida eterna? Dr. Carson, ao comentar o Sermão do Monte, ele diz: o discipulado que Jesus exige é absoluto, radical no sentido etimológico, de chegar à raiz da conduta humana e à raiz das relações entre Deus e os homens. Uma pessoa entra no reino ou não entra, de acordo com essa relação com Deus. Caminha pela estrada que leva à vida ou caminha pela estrada que leva à destruição. Não existe terceira alternativa. Nada, absolutamente nada, pode ter importância mais crucial do que seguir a Jesus. Por isso eu quero convidar você a analisar esta metáfora, a metáfora dos dois caminhos, observando o que Jesus nos ensina e como ele nos adverte quanto ao Sermão do Monte, o seu reino e a quem pertencemos. Primeiro é que existem duas portas com dois caminhos e dois destinos. Duas portas, dois caminhos com dois destinos. Observe o versículo 13. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Esta é a primeira porta. Esta porta é a porta larga, que leva ao caminho espaçoso, mas que acaba em perdição e destruição. Há algumas características desta porta larga. Desta porta larga que dá entrada a um caminho espaçoso. Veja bem, não é o caminho primeiro que a porta. A porta é a entrada para um estilo de vida. A porta é a entrada para um caminhar, um estilo de vida. Jesus alerta nesta primeira porta que existe uma porta larga e que conduz a um caminho espaçoso. As pessoas que andam por um caminho espaçoso e este caminho conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Eu gostaria de destacar estas situações desta primeira porta. Muitos passam por ela. Esta porta é popular. Esse estilo de vida é o estilo de vida mais popular, mais comum, mais aderido pelas pessoas. Ele é o estilo de vida mais comum. É o que todo mundo pensa, é o que todo mundo fala, é o que todo mundo diz. Outra característica da porta larga é o conforto e o prazer. A porta é larga, não há empecilhos. O caminho é espaçoso. Muitos podem andar juntos neste caminho. Há espaço para multidões. Há prazeres neste caminho. Outra característica da porta larga que conduz ao caminho espaçoso é que não há limite de bagagens. Pela porta ser larga, você não precisa se desvencilhar de nada para adentrar no caminho espaçoso. Você não precisa abrir mão de pecados, você não precisa abrir mão de prazeres, você não precisa abrir mão do seu orgulho, muito menos dos seus méritos. Você pode passar por esta porta carregando todos os seus méritos e os seus troféus do egoísmo. Você também pode trilhar este caminho confiado nos méritos do seu próprio poder, da sua própria capacidade.
e do seu humanismo e todos os ismos que o humanismo produz. Não há limites de bagagem. Não há fardo que precisa ser abandonado. Por quê? Porque a porta é larga e o caminho é espaçoso. Este caminho, a princípio, ao olhar, parece confortável, parece bom, parece fácil. Mas esse é o caminho natural do ser humano. Porque o ser humano caminha para o pecado, para a desobediência a Deus. Por isso, geralmente, ele é feito de decisões fáceis, de decisões populares, porque o mundo caminha contra Deus. Quero lembrar do que o apóstolo Paulo nos ensinou em Efésios capítulo 2, no versículo 2 e no versículo 3, ele narra a condição do homem sem Deus e diz até que fazíamos parte destes caminhantes que caminhavam longe de Deus. Olha como Paulo descreve aqueles que caminham pela porta larga. Ele diz em Efésios 2, versículo 2 e 3, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esta é uma análise do apóstolo Paulo da vida sem Cristo. Trilhamos a nossa própria natureza, as inclinações da nossa carne, porque é o caminho mais fácil que a carne acha, a desobediência e a queda do ser humano. Eu agora gostaria de falar do segundo caminho. Duas portas, com dois caminhos e com dois destinos. A segunda porta está no versículo 14. Jesus diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A segunda porta é a porta estreita, que leva ao caminho apertado, justo, difícil, mas que acaba em vida, salvação, reino de Deus. A palavra vida está inserida a este contexto. E eu gostaria de destacar algumas coisas sobre a característica dessa porta que está narrada aqui. Poucos acertam com ela. Ao contrário da primeira porta, ela tem um caráter restrito. Ela é uma porta estreita que leva para um caminho estreito. Não dá para andar em muita gente. Às vezes se anda só. Às vezes se anda com mais devagar. Há um caráter restrito. São poucos que passam por ela. Uma outra característica é que ela é desconfortável. Desconfortável porque além da porta ser estreita, ela leva a um caminho apertado. E este caminho apertado nunca é confortável, porque ele entra em conflito com a necessidade de encontrar conforto, de seguir os nossos instintos e os nossos impulsos. Uma outra característica é que você precisa entrar sem nada, porque a porta é estreita. Não cabe bagagem, não cabe fardo para carregar. Não dá para entrar carregando orgulho, méritos. Não dá para entrar confiando em si mesmo. Não dá para entrar carregado a uma vida pecaminosa e cheio de prazeres. É preciso se desvencilhar das cargas. No Evangelho de Mateus, Jesus diz que é preciso perder a vida. Mateus capítulo 10. Daqui a pouco eu quero ler o texto todo. É preciso perder a vida. Versículo 39, Mateus 10, 39. Não dá para entrar tentando levar todas as coisas. Mas ainda há uma outra característica. O caminho mais difícil. Se a porta é estreita, se o caminho é apertado e poucos passam por ela, significa que sim, este é o caminho mais difícil e que requer mais esforço,
que requer mais obediência, mais atenção, mais cuidado e mais aprendizado. E agora sim eu quero ler o Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 37 a 39, onde Jesus está exortando da seguinte maneira aqueles que seguem a Ele, aqueles que estão atendendo ao chamado do discipulado. Ele diz: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Há dois caminhos, duas portas que levam a dois caminhos, que conduzem para destinos diferentes. Não existe um terceiro caminho. Não existe uma terceira alternativa. Não há outra opção. Ao Jesus fazer esta metáfora, faz com que os seus ouvintes pensem: por qual porta eu passei? Em qual caminho eu estou trilhando? E qual é o destino da minha vida? Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 e 16. É um texto bíblico onde você vê essa proposta de dois caminhos e a ausência de uma terceira alternativa. Deuteronômio 30, de 15 a 16 diz: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos teus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra qual passas a possuí-la. Há um esforço, há uma dedicação. Por isso agora eu quero ir para o ponto 2 desta exposição. Existem dois destinos. Eu sei que o primeiro ponto fala de duas portas que levam a dois caminhos, que conduzem a dois destinos. Mas você precisa entender que estes destinos têm um caráter escatológico. O versículo 13, ao falar do caminho da porta larga que leva ao caminho espaçoso, diz que este caminho conduz para a perdição. E são muitos os que passam por ela. O versículo 14 diz que a porta estreita, que conduz ao caminho apertado, diz que o caminho conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Há a diferença desta dualidade, dois destinos, mas dois destinos diferentes. Sim, dois caminhos, duas portas, mas que levam a lugares diferentes. O versículo 13, a porta larga, o caminho que conduz para a perdição. Os que entram pela porta larga e caminham o caminho espaçoso estão indo para a destruição. Não significa aqui aniquilação ou fim de todas as coisas, mas significa perdição eterna. Significa que aqueles que andam no caminho largo, entraram pela porta larga e andam no caminho espaçoso, eles conduzem a sua vida para experimentarem o juízo do Senhor do reino, a perdição. O segundo caminho, o segundo destino, no versículo 14 nós lemos: o caminho que conduz para a vida. Os que entram pela porta estreita e caminham pelo caminho apertado estão indo para a vida. No caráter escatológico, no caráter bíblico, das coisas que apontam para o fim e para a volta de Jesus, para a vida eterna. Eles caminham em direção da eternidade. Eles estão num caminho apertado, entraram por uma porta estreita,
mas a vida deles está sendo conduzida para a eternidade. Eles não caminham para a incerteza, para a insegurança, para o tormento. Os que caminham estão destinados para a eternidade. Os que caminham pelo caminho apertado, pela porta estreita. O destino deles é a justiça e não o juízo. A justiça do Senhor do reino, aplicada sobre eles. Porque Jesus mesmo, em Mateus capítulo 5, a partir do verso 17, diz que ele veio cumprir toda a lei. E tudo na lei será cumprida nele. Por isso, eles desfrutam nesta caminhada de comunhão com o Senhor do reino. E o destino deles é o reino dos céus, é a eternidade. Eles estão sendo movidos para a justiça de Deus aplicada em Cristo na vida deles. Há dois tipos de caminhantes. Se há dois destinos, há quem caminha para o pecado, para a perdição. São muitos, versículo 13. Muitos estão associados à perdição. Versículo 14. Os poucos, a minoria, associados ao caminho apertado e à vida eterna. Poucos, movidos à eternidade. Este texto está associado ao ensino de Jesus também no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 14, quando Jesus, falando sobre escatologia, falando sobre os fins dos tempos e a sua volta como Filho do Homem, no capítulo 22, verso 14, ele diz, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os ouvintes do Sermão do Monte agora são desafiados a avaliarem para onde a minha vida está sendo conduzida. Para a perdição, o tormento e o desespero. Para onde minha vida está sendo conduzida? Eu estou sendo movido e tenho caminhado em direção do eterno e da eternidade, da vida eterna. Que tipo de caminhante eu sou? Faço parte da multidão, dos muitos? Ou faço parte dos escolhidos? Poucos, minorias, mas que caminham na direção certa, para o destino certo. Terceira e última observação que eu gostaria de fazer sobre essa metáfora de Jesus, ao encerrar o Sermão do Monte. Uma única decisão. Eu vou repetir de novo. Em terceiro lugar, uma única decisão. O versículo 13 começa incisivamente com Jesus dizendo, entrai pela porta estreita. E só depois ele vai qualificar a diferença entre duas portas, dois caminhos, dois tipos de caminhantes e dois destinos. Ele começa a narrativa da metáfora já anunciando, entrem pela porta estreita, porque Jesus está direcionando o Sermão do Monte para os seus discípulos. É aos discípulos do reino. É a quem ele escolheu, elegeu. É porque ele morreu na cruz que este ensinamento está sendo dado. Então, incisivamente, apesar de existirem duas portas, dois caminhos e dois destinos, para os discípulos de Jesus, há uma única decisão. E a decisão aqui, por favor, não interpretem que Jesus está falando sobre salvação por mérito próprio. Ele está falando sobre a conduta do discípulo. Entrai pela porta estreita. Esse é o estilo de vida do crente. Esse é o estilo de vida do discípulo. Não há outra opção. Há apenas uma única decisão. Ao contrário de muitos pregadores que prometem um evangelho onde a salvação é muito fácil. Prometem um evangelho que só traz benefícios. Prometem um evangelho que só traz vantagens.
Ao contrário desse tipo de pregação, ao contrário desses tipos de evangelistas que são falsos profetas e falsos evangelistas, Jesus ensina que o procedimento e as decisões de seus seguidores deve ser a porta estreita. Deve ser a decisão pelo caminho apertado, pois só este conduz à vida eterna. A porta estreita não leva ao caminho mais fácil. Isso é bem verdade. Por isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Bem rapidamente, nós fizéssemos um exercício rápido aqui no Sermão do Monte. Você pode fazer isso, eu sei que você está na tua casa, provavelmente você trouxe a Bíblia para perto. Hoje eu não pedi para você fazer isso, mas todo domingo eu peço para que você coloque a Bíblia perto. Volta ali, Mateus capítulo 5. Eu quero fazer um exercício com você. Percebam que durante todo o Sermão do Monte agora, os ouvintes estão sendo desafiados a fazer o que não é o mais fácil, a trilhar entrar pela porta do reino. Ela é estreita. Ela é estreita. E ela conduz a um caminho apertado. Não é o caminho mais fácil. Ele é o caminho mais apertado. Ele é o caminho que exigirá mais esforços. Mas ele leva ao melhor lugar. A porta estreita não é a porta mais fácil, não é a porta mais atraente, mas leva ao melhor caminho. Olha, observe o ensinamento do Sermão do Monte. Capítulo 5, versículo 1 a 11. As qualidades das bem-aventuranças: pobreza de espírito, arrependimento, mansidão, ser perseguido por causa da justiça, uma das últimas bem-aventuranças, chorar pelos pecados e lamentar por causa dos seus pecados. Ora, isso requer humilhação, requer abnegação diante de Deus e diante dos homens. Não é fácil ter as qualidades das bem-aventuranças. É um exercício difícil, que exigirá toda a nossa vida e todo o nosso esforço. Mas a porta larga é mais fácil achar mais de si do que convém. É mais fácil ser arrogante. Eu quero convidar você para olhar a partir do capítulo 5, verso 20 até o verso 48, onde Jesus diz que se a nossa prática da justiça não é exceder a dos escribas e fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. E aí Jesus então aplicará a lei. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. A prática da justiça, em obediência à lei e aos profetas, exigirão vigilância do nosso coração, das nossas intenções. Exigirá vigilância e esforço contínuo. Mas a porta larga nos ensina a odiar o inimigo, nos ensina a praguejar contra o nosso irmão e insultá-lo, nos incentiva ao adultério, mesmo que seja só com os olhos. Nos incentiva ao divórcio, à vingança pessoal. O caminho do mundo torna estas coisas mais fáceis. Se eu estou com um problema no meu casamento, o divórcio se torna o caminho mais fácil. E muitas pessoas dentro da igreja têm tentado entrar no reino dos céus, mas na hora de tomar decisões no seu casamento, optam pelo caminho a porta larga e o caminho espaçoso, onde o divórcio se torna uma opção, onde a amargura e o ressentimento é uma opção, onde a vingança pessoal é uma opção contra os outros. O caminho mais largo tem sido a opção de muitas pessoas. Eu ainda quero convidar você agora a olhar o capítulo 6. No capítulo 6, Jesus vai falar sobre a vida religiosa, íntima com Deus. E ele vai estimular uma vida de intimidade, sobre a vida piedosa e a vida de oração. Ela não é fácil, porque ela requer secreto, gastar tempo com intimidade com Deus. Ela requer exercício espiritual. Ela requer separar tempo para estar a sós com Deus. Ela requer
um estilo de vida sem aprovação e sem elogios dos homens. Mas a porta larga, se você olhar lá em Mateus 6, de 2 a 18, a opção da porta larga, que leva ao caminho espaçoso, é uma religiosidade hipócrita, de aparência, porque é melhor, porque é mais fácil, porque tem a aprovação dos homens. Mas ela leva a um caminho errado. O caminho de não se relacionar com o Pai Celestial. Ainda no capítulo 6, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina sobre o perdão. Se tem algo mais difícil do que o perdão, como é difícil perdoar. Mas em Mateus 6, versículo 12, na oração do Pai Nosso, o perdão está condicionado ao nosso perdão. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, como nós temos perdoado os outros. E no versículo de número 14 e 15, nós aprendemos que o perdão é uma dádiva que precisa ser oferecida porque nós recebemos este perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. O caminho do perdão é o caminho da porta estreita, do caminho apertado. Porque perdoar vai fazer você abrir mão de direitos, vai fazer você ir em direção de quem te feriu, mesmo machucado, e oferecer a ele perdão. O Evangelho não coloca você num caminho de facilidades. O Evangelho coloca você na porta estreita e você adentra no reino para caminhar num caminho apertado, onde o perdão não é uma opção para quando você sente vontade. Perdão é um mandamento e faz parte do nosso relacionamento com Deus. Mas a porta larga diz para você perdoar quem você quiser, quando você quiser e se você quiser. E se você continuar a olhar para todo o sermão, você vai chegar sobre as preocupações, a ansiedade. E aqui no Sermão do Monte, no capítulo de número 6, você vai encontrar, do versículo 19 ao 34, pessoas preocupadas demais, tensas demais. Por quê? Porque colocaram a sua expectativa num tesouro corruptível. Por quê? Olharam para as trevas e acharam que era luz, então perderam o foco da sua vida. Por quê? Porque estão tentando servir a dois senhores. E é impossível fazer isso. E isso gera ansiedade e preocupação pelas coisas desta vida. Então o reino de Deus não é mais prioridade. Esta é a porta larga. Mas a porta estreita me faz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então os meus tesouros não são terrenos, são eternos. O meu olhar está focado no eterno, na luz de Cristo e não nas trevas. E eu só sirvo exclusivamente ao Senhor do reino. E aí as preocupações com o amanhã se tornam diárias, sim, mas basta cada dia o seu próprio mal. Se você ir para o capítulo 7, e eu estou fazendo um resumo de todo o Sermão do Monte, você perceberá que é preciso ter discernimento correto para exercer juízo. Isso é difícil, porque ter discernimento correto para exercer juízo requer humildade. Requer olhar para si e entender que a mesma medida que eu uso para medir também será usada comigo. Me faz olhar com humildade para o próximo, mas a porta larga julga as pessoas com critérios cegos. Por que com critérios cegos? Porque eu tento tirar o cisco do olho do outro, sem tirar a trave do meu. Eu não preciso disso. Eu sou um moralista. O moralismo é um caminho fácil do coração humano, onde eu posso cegamente tentar guiar outro cego. Ou, com uma trave no meu olho, tirar o cisco do olho de outro. A porta larga é perigosa, irmãos, porque produz relacionamentos egoístas que buscam o seu próprio interesse. Este é o caminho mais trilhado pela multidão, mas ele vai contrário à porta estreita, do caminho apertado, que nos convida a um relacionamento de ouro.
fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Isso me coloca num caminho ativo e positivo de amar primeiro, perdoar primeiro, servir primeiro. Eu tomo a iniciativa. É mais difícil, porque eu preciso tomar a iniciativa. Você percebe onde Jesus está chegando? O que Jesus está ensinando para os seus seguidores? Só há uma alternativa. O Sermão do Monte inteirinho está apontando. Só há uma porta para quem pertence ao reino. Só há um caminho. Não se engane. Não se engane. Só há uma opção para o discípulo de Jesus. Entrai pela porta estreita. Não é a porta mais fácil. Não é o caminho mais agradável. Este caminho exigirá todo o meu esforço, toda a minha dedicação. Este caminho exigirá as minhas lágrimas, o meu sofrimento. Este caminho me colocará muitas vezes de uma maneira em que eu terei que negar a mim mesmo. Embora este caminho pareça o mais difícil, o mais complicado, ele é o melhor caminho, porque ele é o único caminho que conduz ao céu. E agora eu quero chamar a sua atenção, porque Lucas capítulo 13 é um texto correlato ao do Sermão do Monte de Mateus. No versículo 22 e 24, Jesus cita este caminho estreito. E ele fala do nosso esforço pessoal. Nós que somos cristãos reformados, calvinistas, muitas vezes, por compreendermos a salvação pela graça, a eleição em Cristo Jesus e a perseverança dos santos, mas muitas vezes nós deixamos de falar do esforço, da dedicação, do desenvolvimento pessoal, da nossa participação em pertencer ao reino e na salvação. Lucas capítulo 13, 22 a 24 diz: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes Jesus: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Este esforço, este sacrifício, este sofrimento que muitas vezes o caminho estreito, o caminho apertado nos proporciona, ele é o mesmo esforço pelo qual Jesus também passou. Porque Jesus também passou por uma porta estreita e por um caminho apertado, por sua e por minha causa. João 10, versículo 9, Jesus se apresenta como a porta. E ele diz: se alguém entrar por mim, será salvo. João 10, 9. Sairá e achará pastagem. Jesus também se apresenta como o caminho. João 14, 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, vou ler os 5 e os 6, tá? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Por quê? Porque Jesus deu o exemplo. Ele também passou pela porta estreita. Ele também caminhou um caminho apertado. Na sua encarnação, na sua humilhação, na sua morte de cruz, Jesus é o caminho. Mas ele usou este caminho, o caminho que o levou para a cruz. O caminho que Jesus usou para a cruz é o caminho estreito e ele nos convida para lá. Ele usou para nos salvar. Ele se fez o caminho. Por isso eu e você podemos estar diante do Eterno. Hebreus capítulo 10. Entremos com intrepidez no Santo dos Santos, que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, pelo novo e vivo caminho.
Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, você vai encontrar Jesus como o exemplo de quem trilhou o caminho estreito para nos mover para a eternidade. Olha o que Filipenses 2, de 5 a 11 diz sobre Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se o nosso Salvador passou pela porta estreita e o caminho apertado, e se humilhou, porque nós, seus discípulos, queremos muitas vezes o reino, a vida eterna, mas queremos andar no caminho largo. Se você tem enfrentado problemas no seu casamento, ande com o seu marido no caminho apertado. Vai ser difícil. Opte pela porta estreita. Se você foi machucado por alguém, se você está sendo tentado por conta de algum pecado, não opte pelo caminho largo. O caminho largo parece mais fácil, parece mais confortável, mas conduz à perdição. Os discípulos de Jesus só têm uma opção, somente um caminho, somente uma escolha, somente uma decisão. Sempre será o caminho da cruz. Sempre será o caminho estreito. Por isso, com o seu marido, caminhe no caminho estreito. Com os seus filhos, no caminho estreito. Na sua vida espiritual, no caminho estreito. Na sua vida relacional, no caminho estreito. Sim, é o caminho mais difícil, é o que requer mais esforço, mas é o melhor caminho, porque é o único caminho que nos leva para o céu. Por isso, eu quero terminar esse sermão citando um teólogo chamado Sinclair Ferguson, que ele diz: escolhendo uma das entradas, entraremos pela porta larga ou a porta estreita. Escolhendo um dos caminhos, andaremos pelo caminho largo ou pelo caminho estreito. Escolhendo as companhias, seguiremos a multidão ou estamos preparados para nos juntar à minoria. Escolhendo um dos destinos, escolheremos a vida ou a morte. Ei, pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.